Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro, sou professor de Teoria Literária e estamos fazendo a análise do conto de Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. E o que nós estávamos dizendo é que depois que ele entrou na propriedade, depois o narrador entrou no solar. Né? Essa entrada no solar, você vê na comparação, olha só como o tempo da narração ele é completamente diferente do tempo da história, né? E ele incide também com uma certa diferença em relação ao tempo da narrativa. Você vê que o tempo da narração ele se demorou 5 parágrafos, tá? Para ficar descrevendo a propriedade e o solar. Né? Quando ele chegou no solar, quando ele atravessa o solar para chegar ao quarto de Usher, onde Usher está, onde o Roderick está, né? Ele demora só 2 parágrafos. Entendeu? Então, interessa menos o trânsito do que a descrição do solar, evidentemente. Né? Então você vê por aqui que o tempo da narração ele muda. Tá? Espero que tenha ficado isso. Né? E é claro, esse tempo da narração também implica em poucos minutos de tempo cronológico. Ok? Bem, se a gente for dar uma examinada no texto aqui, né? Esse é um exercício interessante. Né? O que vocês vão observar aqui? Primeiro, você vê que tem o parágrafo aqui que eu coloquei, né, a numeração que eu fiz. E aí você vê, ele fala: durante todo um pesado, sombrio e silente dia outonal, em que as nuvens pairavam opressivamente baixas no céu, estive eu passeando sozinho a cavalo, através de uma região do interior singularmente tristonha, e afinal me encontrei, ao cair as sombras da tarde, perto do melancólico solar de Usher. Se a gente fizesse uma análise textual aqui, eu já estou tentado a fazer isso aqui. Você vê que essa primeira frase, que já foi muito analisada pelos críticos, né, ela é uma frase longa. Ela é uma frase longa. Tem muita coisa aqui. Você vê que você vê você vê que você tem que ter 3 adjetivos para o dia aqui. Né? E aí depois ainda um terceiro advérbio. Né? Você tem pesado, sombrio e silente dia outonal. Todos esses adjetivos eles servem para criar a atmosfera opressiva. Pesado, sombrio e silente outonal. Em que as nuvens paravam opressivamente baixas no céu. Né? Estive eu passeando sozinho, a cavalo. Aí você vê que tem uma mudança de ritmo, né? Estive eu passeando sozinho, porque antes, o durante aqui foi longo. Né? Esse primeiro sintagma aqui, né, foi longo. Aí depois entra um ritmo mais. Né? Estive eu passeando sozinho, a cavalo, vírgula, 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 através de uma região do interior. Né? Quase como ele estivesse cavalgando mesmo, né? Através de uma região do interior. Singularmente tristonha. Claro que daí todos os adjetivos melancólicos, né, vão aparecer. E afinal, me encontrei ao caírem as sombras da tarde. Você vê, tem sempre a ideia de queda aqui, né? Onde é que está lá? As nuvens opressivamente baixas, né? Ao caírem as sombras da tarde, tem sempre um movimento descendente, né? Que vai se colocando aqui. Ao caírem as sombras da tarde, me encontrei, ao caírem as sombras da tarde, perto do melancólico, aí precisa de mais um adjetivo, né? Uma construção cheia de adjetivos, melancólico solar de Usher. Né? E aí ele vai falando, enfim. Não tem muita coisa aqui, mas aí você vê. Aí no parágrafo 2, ele já está falando do proprietário, ele já entra falando do proprietário, do protagonista. Né?
identifica ele, em relação a ele, porque até um momento o leitor só conhece o narrador, só conhece o que o narrador está dizendo. Então ele situa o protagonista em relação a ele. Né? Era amigo de infância, né? Aí diz o motivo pelo qual ele está lá, a carta. Tá? Enfim, aí você tem as primeiras informações, né, da narrativa. Né, isso tudo aqui é explicação. Nesse primeiro momento, a narrativa ela tem que produzir explicação. Basicamente, serve desses primeiros momentos, aí, essa primeira parte, né, ela é descrição e explicação. Explicação e descrição. Tá? Aí ele fala de criança, aí depois, né, alguns elementos do protagonista, né, algumas características do protagonista, sua reserva, né, no parágrafo 3. Ele gosta de obras de arte, ele tem uma particular sensibilidade e temperamento, depois isso vai ser desenvolvido. Você vê que ainda está introduzindo. Né? Ele tem uma particularidade de sensibilidade, particular sensibilidade e temperamento, manifestando-se através de longas eras e muitas obras de arte exaltadas. Isso está falando da família, inclusive. Né? E tal. Enfim, especialmente a música, que interessa aqui. Né? E de que o tronco da família Ângela jamais brotar em qualquer época um ramo duradouro. Aí ele já vai entrar nessa característica já bastante apimentada, né, de que a família ela se misturou pouco com outras famílias, ou quase não se misturou, ou não se misturou, entendeu? Ficou entre os primos, aquela coisa assim, né? Isso criou um ambiente meio, uma condição, né, física meio debilitada e aumentou a sensibilidade, né? Aí começa a entrar esses elementos aí. Então tem uma coisa meio incestuosa nessa família. Né? Isso não é. Existem casos de famílias ricas que fizeram isso de fato. Né? Então ele tá levando em consideração elementos da realidade. Né? Está se baseando em elementos da realidade. Por exemplo, a família Rothschild, né, a família praticamente a família mais rica do século XIX, pelo menos do início do século XIX, né, ela tinha essa característica, né, só se casavam os primos, entendeu? Então isso é um fator curioso. Assim. Outras famílias ricas também faziam isso, né, para concentrar a riqueza. Justamente porque elas são muito ricas, elas não querem que a riqueza se vaze para outra família, né, já que elas são as mais ricas. Né? Então isso é uma característica interessante. Então aí ele fala né, transmissão de pai para filho do nome do patrimônio, que afinal tanto identificaram ambos a ponto de dissolver o título. Aí o 4, ele já vai falar da superstição do Usher. Né? Já começa a introduzir a superstição do Usher. Né? E do edifício. Né? Questão da fantasia em torno do edifício. Né? Aí ele vai continuar a descrição, tá vendo? A atmosfera que não tinha muita afinidade com o ar do céu, mas que se exalava através das árvores apodrecidas e do muro cinzento e do lago silencioso, de um vapor pestilento e misterioso. Essa parte eu acho importante. De um vapor pestilento e misterioso, pesado, lento. Repete, olha, o mesmo adjetivo usado lá no início, tá vendo? Pesado, lento, fracamente visível e cor de chumbo. Então tem um vapor, entendeu? Que impregna o ar pesado daquela propriedade, né? Como vocês estão observando aí. Né? Enfim, aí ele vai falar mais do edifício, ó, aspecto real do edifício, no parágrafo 5. Né? Sua feição dominante parece ser de uma excessiva antiguidade. Aí vai aparecer nesse momento aqui, esse é um momento importantíssimo, né? Em que ele vai falar da fenda, porque essa fenda vai ser importante. No final, essa fenda vai aparecer. Ela aparece no início, depois ela aparece no final. Talvez o olhar do observador minucioso descobrisse uma fenda mal perceptível
que, estendendo-se do teto da fachada, ia descendo em zigue-zague pela parede até perder-se nas soturnas águas do lago. Aí acaba meio que a descrição. Né? Aí começa o trânsito do narrador, ele está lá no cavalo, né? Está em cima do cavalo observando. Aí acaba isso e aí entra, né, aí ele fala dos dois criados. Um criado tomou meu cavalo, né, e penetrei na abóbada gótica do vestíbulo. Outro criado, né, quer dizer, esse primeiro criado, ele é o criado que acompanha, que conduz, que guia o narrador até o solar, né, aonde que ele deve chegar no solar. O outro criado, ele guia o narrador ao longo do solar, para ele conseguir encontrar o quarto onde está Usher. Né? Então, essa é a função dos dois criados. Mas tem mais aí. Porque depois, mais para frente, eu vou falar para vocês de toda a função do duplo, né? Das duplicações que a narrativa produz. Então, esse é um primeiro indício forte da duplicação, dos tipos de duplicação narrativa, que é essa ideia de terem dois criados. Entendeu? Eu já posso adiantar que a outra duplicação que tem é aquilo que eu já falei, a narrativa dentro da narrativa. Você tem a narrativa principal e você tem o poema, o Palácio Assombrado, né, que a narrativa dentro da narrativa é uma pequena narrativa que condensa a narrativa a narrativa geral. Né? Então você tem uma Mizanabim, que é uma segunda duplicação. Aí você tem uma outra duplicação, que é a relação entre o solar e o lago. Né? Que o solar, ele assim, a paisagem da propriedade, ela tem o solar e a duplicação do solar embaixo no lago. Né? Então essa duplicação pictórica, né, e magética, assim, entre o solar e o lago, ela também tem uma função, né, de produzir essa impressão meio intensa, né, de um elemento sobrenatural. Então, assim, o fato do solar estar sendo duplicado no lago de maneira invertida, né, essa duplicação invertida do solar, né, ela tem uma função dentro da narrativa, que é de produzir essa atmosfera aterrorizante, né, medonha. Enfim, mas vamos voltar aqui no nosso esquema. Eu fiz só uma leitura inicial para a gente também ler alguma coisa, para não ficar só uma visão muito esquemática de tudo. Né? Então, quer dizer, a análise textual ela também serve para isso. A análise textual serve para desesquematizar um pouco o esquema muito grande de uma análise macroestrutural. Né? Quer dizer, a análise textual ela vai para o micro, né? Ela vai para a microestrutura. Tá? Então, você vê, aí depois você tem o parágrafo 1 a 5, depois o A2, 6 a 7, aí depois o B1 você tem o reencontro do narrador com o Roderick, do parágrafo 8 a 15. Aí você vê que ele se demora mais aqui também. Mais ainda, ele se demora mais no B1 do que no A1. Você vê. Né? E aí a gente vai se perguntar por quê. Por quê? Porque aí é o reencontro do narrador com o Roderick. E nesse reencontro, como o Roderick é o protagonista, é ele que interessa, né? Então, nesse reencontro, ele precisa se demorar mais. Né? Aí você tem a descrição do protagonista, você tem a descrição da fisionomia do protagonista. Aqui na entrada do narrador no solar, você tem a descrição do corredor, dos objetos, das armas em especial, né, que estão à mostra ao longo do corredor. Né? Então você tem uma descrição assim mais neutra.
Aqui não, no B1 você tem uma descrição mais intensa da fisionomia do narrador, do rosto, desculpa, não do narrador, do protagonista. Né? E de sua doença, ele explica já melhor de sua doença. Você vê que ele fez um resumo mais geral lá naquele parágrafo que a gente viu da doença, aí depois nessa parte, nessa etapa, ele já faz uma apreciação mais minuciosa dessa doença, né? de que se trata. Né? E aí a gente pode supor que nesse tempo da história, em que ele fica conversando com o Roderick no quarto, que isso durou algumas horas, não foi só alguns minutos. A gente já pode supor que durou algumas horas. Tá? Bem, aí nesse caso, você percebe também uma outra coisa. Aí o trânsito dele parou, porque antes ele estava num passeio que durou horas, ele parou, observou a propriedade, observou o solar, ele deixou o cavalo em alguma estebaria, algum lugar assim, aí ele andou a pé, né, no solar, entendeu? No solar, e aí, assim, nos corredores do solar. Aí, quando ele chegou ao quarto, ele parou, entendeu? Ele sentou no sofá, ele fala de sofá, inclusive, ele sentou, e aí ele conversou com o Usher. Aí você vê que, em termos espaciais, ocorreu isso. Assim, o trânsito dele parou. Bem, aí quando chega o B2, tem a convivência dos dois amigos do solar. Né? Aí você vê que não são só horas, porque aí entra a ideia da convivência. Então, aí ele vai falar de várias coisas. Vai falar do quadro, a pintura, as pinturas e uma pintura especial que o Roderick produziu. Aí tem a citação completa do poema do Roderick, né, do que o Roderick cantou, e que é um poema do Poe, tá? Não é de um outro autor, é do próprio Edgar Allan Poe. O Poe também era poeta, inclusive, né? Aí você tem uma mistura de gêneros aí interessante, né? Um poema dentro do conto. Aí você tem a exposição da teoria da sensitividade e você tem a exposição dos livros citados também, que eu também vou falar mais longamente sobre isso depois. E nesse momento o tempo da história, o tempo cronológico é vários dias que se seguiram. Ele fala isso em um determinado momento lá. Né? E você vê que também os parágrafos se demoram, do 16 ao 22. Você vê que são 6 parágrafos, né? Falando dessa convivência. E vários dias se seguiram. Né? Então você vê que aqui você tem, em termos cronológicos, você tem a extensão do tempo cronológico. Né? E aí, se a gente for comparar aqui, né, 6 parágrafos aqui, você vê que aqui é 5 parágrafos, aqui é 2 parágrafos, o A1 é 5 parágrafos, o A2 é 2 parágrafos, o B1 de 8 a 15, quanto que isso dá? 3 mais 5, né? Isso também dá 8. Eu sou péssimo para matemática, mas vocês me corrijam aí abaixo se eu estiver errado, tá? Porque eu nunca tenho certeza das contas que eu faço. Né? Não é 7. 7, não é 8, é 7. Tá vendo? Eu confundi com o número 8. Tá vendo? Se eu não me engano, é 7. Então, né? 7 parágrafos aqui no B1. Você vê que esse reencontro ele é importante. Então, ele é mais importante, né, pelo que a gente vê. A gente não fez a contabilidade de quantas frases tem, de quantas linhas tem em cada parágrafo. Se a gente quiser ser mais minucioso ainda, não vamos fazer isso, não tem necessidade. Vamos confiar que os parágrafos são mais ou menos semelhantes, né? Tem uma duração mais ou menos semelhante, os parágrafos, né? Uma quantidade semelhante. Aí aqui você tem 6, né? De 16 a 22. Né? Aí quando chega a morte de Madeline, né? Aí você vê que do B para o C tem uma mudança muito grande aqui. Uma mudança enorme, uma mudança a mais considerável possível. Porque quando chega a morte de Madeline, aí os acontecimentos decisivos da narrativa estão se introduzindo, de fato. Porque tudo isso, até agora, de certa maneira, foi uma grande introdução.
né? Tudo isso foi uma grande explicação, uma grande introdução, né? Uma grande ambientação para a atmosfera, porque o que interessa é sempre a atmosfera. A atmosfera é uma outra dimensão da narrativa, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso, né? Então, quando chega aqui no C1 os acontecimentos decisivos da trama vão se introduzir aqui no C1. Aí tem a morte de Madeline, a suposta morte, que depois de ver que não é uma morte real, né? Que vão ocupar os parágrafos, o suporte morte de Madeline e o enterro dela, né? Isso vai ocupar o parágrafo 23 a 26. Você vê que são 3 parágrafos só, né? E aí ele primeiro fala algumas horas de remoção do corpo e depois você tem alguns dias de amargo pesar, né? Então são poucos parágrafos para falar de alguns dias, né? Então você vê, tem menos parágrafos do que tem aqui, né? Dos vários dias, que são 6 parágrafos que se seguiram. Tá? Então você vê a diferença do tempo da narração para o tempo cronológico. Tá? Bem, aí você tem a Noite Fatal, parágrafo 27 a 40, que aí você vê, é o maior número, esse final aqui, ele ocupa o maior número de parágrafos, ocupa a maior quantidade de tempo de narração, né? Evidentemente, né? Que é do parágrafo 27 a 40. Quanto que dá isso? Dá 10, dá 13. É isso? É isso? Estou certo? Estou errado? 13, o maior número em relação a todos os outros. Ok? A Noite Fatal. Então aí o que você tem? Você tem várias coisas. Você tem a insônia do narrador. Ao encontro do narrador com o Usher, chega até o quarto do narrador. O narrador fica ouvindo lá os ruídos estranhos. Né? Aí tem a tempestade, aí eles saem do quarto do narrador, aí entra pro outro lugar lá, que você abre a janela e tem a tempestade. Aí tem a leitura do livro fictício, né, que é o tal do Mad Tryst, né, é um livro fictício. E você tem a revelação final, né, depois. Né? E aí, nesse caso, isso daqui dura quanto tempo? Tempo de história. Noite alta, né? 7 ou 8 dias depois disso aqui, tá? Depois disso aqui, você tem a noite alta e tudo isso, tudo que está aqui, todos esses 13 parágrafos duram algumas horas. Só dura algumas horas. Entendeu? Enfim, é basicamente isso. Então você vê que aí o tempo de narração ele se concentrou em poucas horas. A maior parte do tempo de narração se concentrou em poucas horas. Tá? Em que tudo isso as horas na noite, no que ele chama de noite alta. Tá? Bem, aí eu escrevi aqui, desse modo podemos ter uma noção dos marcos principais que mudam a natureza da narrativa. Porque quando você define a macroestrutura, você define os marcos principais que mudam a natureza da narrativa. Né? Porque existe um tipo de narrativa que é produzido no A1. Aí já muda um pouco no A2. Aí já muda no B1. Aí já muda no B2. Você vê que quando chega do B2 para o C1, a mudança de narrativa é muito grande, porque aí sai de toda aquela introdução que serve para criar atmosfera e chega aos acontecimentos principais da trama. Suposta morte de Madeline, o enterro de Madeline, feita pelos dois, pelo narrador e o Roderick. Né? E aí você tem, aí depois você tem a insônia, aí depois você tem a tempestade, e etc. Os ruídos, e tal, e tal, e tal. Né? Então, assim, aí C1 e C2, nele se concentram os principais acontecimentos da trama. Né? E aí, do C1 para o C2 também tem uma mudança radical, que é a mudança, quando entra a insônia, aí já entra o momento em que os acontecimentos decisivos da trama ocorrem. Tá?
Ok. Então acho que já tivemos uma ideia da macroestrutura aqui. Não. Ok, agora eu vou falar do espaço. E quando eu falo do espaço, eu falo da atmosfera, porque a atmosfera ela está muito ligada ao espaço. São duas dimensões diferentes. Tá? Uma dimensão é a dimensão espacial para análise, a outra dimensão é a da atmosfera. Mas a dimensão da atmosfera ela é muito difícil de você delimitar. Então, geralmente ela está ligada ao espaço. Tá? Então, vamos lá. Aí, para analisar o espaço, eu segui também, porque espaço e tempo, obviamente, que estão interligados. Não tem como separar absolutamente o tempo do espaço, o espaço do tempo. Não tem. Então, o Bakhtin, por exemplo, um dos grandes teóricos da literatura, né, Bakhtin, ele tem um termo que é um termo para você entender essa interligação entre tempo e espaço, que é o cronotopo. Né? O cronótopo. Né? Essa junção do tempo e espaço. Né? Bem, e aí eu vou pegar essa nomenclatura que eu fiz para o tempo, eu também vou usar para falar das mudanças do espaço. Ok? Então, o que acontece no A1? Né, que é a entrada do narrador na propriedade. Né? Bem, primeiro, nós estamos sempre acompanhando o narrador. O espaço, tanto tempo como o espaço, ele sempre acompanha o narrador, repito. Né? Então, o espaço também acompanha o narrador. Então, o que aconteceu? O narrador falou do passeio ao ar livre que ele fez a cavalo. Né? Então, isso ele atravessou diversos locais. Né? E aí ele chegou, aí ele tem um encontro com o solar de Usher. E aí ele descreve o solar de Usher. Aí o espaço aqui é a propriedade e o solar de Usher. Aí você tem a descrição do entorno, essencial para a preparação da atmosfera. Né? E você tem um estado da casa e da natureza em torno, que é um estado meio deprimente, né? Enfim, um estado abandonado, né? De um lugar meio abandonado. Do lago, das árvores, né? O acúmulo de mofo, né? de fungo das árvores. Aí ele fala do madeiramento do solar e da estrutura do solar, e finalmente ele fala da fenda, né? Que é absolutamente essencial. Aí você tem o A2, a entrada no solar, você tem a passagem por vários setores, e a passagem por várias pessoas também, tem o primeiro criado, tem o segundo criado, tem o médico, tem a Madeline, que também passa por lá. Né? O suspense em torno do protagonista e seu habitat, né? Porque tudo isso cria o suspense, isso também é importante se dizer. Né? A gente fica querendo conhecer o protagonista antes do protagonista aparecer. Essa é a função disso tudo, né? Todo esse trânsito, tudo isso. Né? Aí ele fala dos objetos das árvores. Os objetos também é uma outra coisa que a gente pode analisar. Assim, uma dimensão da narrativa é a dimensão que objetos a narrativa apresenta. É claro que os objetos estão dentro do espaço. Né? Então, objetos é um fator do espaço também. Né? A correlação com o sentimento, então, todos esses elementos espaciais estão correlacionados com a atmosfera, que vai criar um determinado sentimento no narrador. E a comparação do passado memorizado com o presente. Você vê que isso aqui é tempo, é cronotopo, não podemos fugir disso. Né? Porque aí o narrador, ele lembra da infância dele, que ele via, né, o solar, que ele passava no solar com um amigo. Ele está lembrando do passado dele, da infância, e as impressões da infância, e a sensação, né, de nostalgia que ele tem com o que ele está vivendo agora. Ele está relembrando agora. Então você vê que o tempo
ele cria uma relação entre dois espaços. O espaço do passado, da infância, com o espaço do presente. Entendeu? Ok. Aí no B1, você tem o reencontro com o Usher. Aí você tem a parada do trânsito, porque isso é importante, né? Porque durante esse tempo todo o narrador estava em trânsito. Aí quando ele chega no C1, ele para o seu trânsito. Ele se assenta. O narrador se assenta. E aí ele tem a observação do aposento. Ele mostra a altura, ele fala muito da altura do aposento, que é um fator de criação da atmosfera. Né? É interessante também, um elemento interessante, é quando ele fala que as nuvens parecem estar baixas no céu e que o vapor é pestilento. Né? Mas aí quando ele chega no solar, aí o solar, o quarto, ele tem uma enorme altura. Então, as nuvens estão baixas no céu, mas a altura é alta no solar. Então, você tem esse contraste entre nuvens baixas e a altura do quarto. Né? Por quê? Porque a altura do quarto cria um ambiente medonho, um ambiente de um palácio de fato mal assombrado. Né? Enfim, aí você tem esses elementos interessantes aí. Né? A altura, a iluminação, o mobiliário, ele fala do mobiliário, e aí existe uma saída do espaço concreto em torno para o rosto do protagonista. Aí entra o foco narrativo, ele sai de todos esses elementos espaciais mais gerais e concretos e aí ele foca, né, somente no rosto, né, no rosto, entendeu? Do protagonista. Aí o foco ele se detém no rosto do protagonista. E é claro que o rosto do protagonista ele é uma espécie de microespaço. Né? O foco ele se detém num só espaço, que é o rosto. Bem, espero que tenha ficado claro esse elemento. E aí depois você tem o B2 e aí você tem o C1. Eu vou falar isso no próximo vídeo. Muito obrigado.